Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui, nós vamos fazer a correção lá no livro de Almanaque de Datas Culturais. No mês de maio, na página 16, nós falamos sobre o Dia do Sol, que foi a data comemorativa desse mês de maio. Aí, aqui tinha uma adivinha. O que é que pode passar diante do Sol sem fazer sombra? Será que vocês adivinharam? Quem falou que era o vento, acertou, e é verdade, né? Ele pode passar diante do sol e nem faz sombra. Muito bem, pessoal, falamos aqui sobre o Dia do Sol, né? Sobre os habitantes aqui do Peru, que eles celebram, né, o Dia do Sol como? Com festividades, com desfiles. Então, nessa festa aqui, o Sol é o grande homenageado. Para vocês verem, tem até o Dia do Sol, né? Olha, pessoal, outra coisa. Aqui na página 17 temos uma correção, tá bom? Pinte os quadrinhos com palavras relacionadas ao sol. Então, nós vamos pintar todas as palavras que são relacionadas ao sol, tá? A quentura, ao calor. Então, temos aqui o verão, que é relacionado ao sol, praia. Aí na casa de vocês pintam cuidadosamente, tá bom? Temos o quê? Areia, né? Que aí já lembramos de praia, de areia, calor. O que mais que é relacionado ao sol? Sorvete, que delícia, de chocolate principalmente. Frio, não, frio não. Televisão, também não, nada a ver, né? Sede, sim, porque no calor dá muita sede. Vocês sabem que precisa beber muita água, né? Principalmente no calor. A água, precisa, lógico. Precisa beber muita água. Sombra, ai gente, verdade. Quando a gente tá embaixo daquele sol de 40 graus, fala a verdade se a gente não procura uma sombra. Vida, olha, eu vou pintar, tá? Porque sol também é vida. Então, eu vou pintar assim. Ônibus não, né? Aquarela também não. Calendário não, né? Óculos, dia de sol? Ah, sim, né, gente? Então, vamos pintar. Bola, o que vocês acham num dia de sol? Jogar bola não, né? Lanterna, também não, tá? Escreva outras palavras que podem ser relacionadas ao sol. Então, eu escrevi, ó, arco-íris, girassol e raios, tá bom? Bom, agora nós vamos lá para a correção de história, tá certo? Gente, em história, na página 6 e 7, nós falamos na aula anterior sobre vizinhança, né? Que nós precisamos o quê? Fazer o possível e o impossível para vivermos bem, para convivermos bem com a vizinhança. Na letra A, está perguntando que situações prejudiciais para a convivência da vizinhança estão representadas na imagem. Eu circulei e fiz um X, tá bom? Então, eu coloquei, olha, a pichação no muro, o carro na faixa de pedestre, lixo no parquinho, o cachorro comendo a sujeira, fuçando lá o saco de lixo, a sujeira da árvore, né, das folhas caídas no chão, o carro parado na esquina, né, a esquina é um local impróprio para estacionar o carro, então também não tá certo. Coloquei aqui, ó, o lixo caído, o menino com um som alto, o cachorro latindo com o portão aberto, tá bom? Então, eu marquei aqui no livro mesmo algumas situações, tá? Que estão erradas. Listem as possíveis soluções para resolver esses problemas da vizinhança e melhorar a vida dos moradores da região. Escolham uma solução para cada problema. Ah, vocês podem colocar aqui mesmo. Se vocês quiserem escrever numa folha à parte, tudo bem, se não podem colocar aqui mesmo uma solução para um problema, pelo menos, né? Então, assim, que nem do saco de lixo que eu havia dito na aula anterior. O lixo, ele precisa estar fechado no saco, né? E ele tem que ser colocado na rua no dia próprio, porque cada rua tem o seu dia específico para a coleta de lixo passar.
Então, por que você vai colocar o lixo num dia que não vai passar a coleta de lixo? Não precisa, né? Então, essa é uma solução, colocar no saco adequado, fechado e no dia correto, tá bom? O menino, ele precisa ouvir o som tão alto? Não, ele não precisa ouvir o som nessa altura. Ele pode ouvir a música mais baixo só para ele. A pessoa que estacionou o carro na esquina, aqui é um local impróprio, então ele não tem que estacionar o carro aqui. Tá? Existem locais apropriados, adequados para você estacionar o carro, que são permitidos. Aqui no caso não é o local próprio, tá? Pichar o muro, pode? Não, é feio, não pode, tá bom? Então vai preso, não pode fazer nenhum rabisquinho, é patrimônio público, não pode. Então tem muitas situações aqui, vocês podem escolher uma delas se está escrevendo aqui, tá? E aqui tá perguntando se todos os colegas pensaram da mesma forma. Eu acredito que sim, porque o que é errado, né, gente? Não tem meio termo. Ah, é um pouco errado. Não, é errado e certo é certo. É certo jogar lixo na pracinha, no parque? Não, é errado. Então não tem meio termo. É certo eu passear com o meu cachorrinho grandinho, porque aqui não tá mostrando que é um cachorro pequenininho. O meu cachorrinho de médio porte, a grande, é certo eu passear com ele no meio das pessoas, né? No meio de onde pode ter criança? Não, cachorro assim de porte grande, por exemplo, ou se ele é muito feroz, ele precisa usar o quê? A focinheira, por exemplo. Então não é certo. Então tem situações que não são certas e vocês sabem disso, não é verdade? Então muito bem, então ótimo. Vamos agora, pessoal, para a correção lá em inglês. Bom, aqui em inglês, na página 96, temos aqui o Senhor Batata. Então, aqui tínhamos aqui a tradução e o que vocês deveriam desenhar com as cores adequadas. Então, no primeiro, nós tínhamos o quê? Mr. Potato Head has green ears. Senhor Cabeça de Batata tem orelhas verdes. Então, orelhas verdes. A yellow nose. Nariz amarelo. Blue eyes. Olhos azuis. A pink mouth. Uma boca rosa. And red hair. E cabelo vermelho. Então, ele tem orelhas verdes, olhos azuis, nariz amarelo, a boca rosa e o cabelo vermelho. Então, era assim para vocês fazerem, tá bom? Na atividade anterior, na página 95, era para vocês olharem, né, aqui o desenho e colocar o nome corretamente, tá? Então, no primeiro aqui é ombro, temos shoulders. Aqui são os pés, o pezinho, né? Toes. Aqui também é o pé. Aqui é o ombro. Como não temos a musiquinha, né? Aqui o pé de novo. Então, aqui é bom porque repete bastante a palavra e dá para vocês gravarem. Ó, o pé, orelha. Aqui temos a boca. Aqui temos o nariz. Ombro de novo. E aqui temos o pé e o pé. E tem um erro aqui, porque antes da letra L tem a letra U. Vocês esperem um minutinho que eu vou consertar isso, tá bom? Bom, gente, voltei. Olha, se atentem aqui a palavrinha shoulders, tá bom? Que tem a letra U antes do L, tá? Aqui tava certo, mas essas duas aqui no começo, ó, não tinha a letra U. Então, certo é a letra U depois a letra L, tá bom? Shoulders, ok? Muito bem, pessoal. Agora, vamos lá para o livro de português. Bom, gente, aqui em português, na página 25, vamos começar a falar aqui sobre livros, sobre textos de jornal ou de revista, onde as pessoas têm gostos diferentes. Umas gostam de ler livros, de contos, outras gostam de ler jornal, outras gostam de história em quadrinhos, cada um tem um gosto diferente.
E isso é preciso que o quê? Que nós respeitemos, tá bom? Então, os gostos são diferentes, tá? Às vezes nós lemos alguma coisa que é interessante, que a gente gosta, e às vezes nós não gostamos. Mas às vezes o que você está lendo, você não gosta e uma outra pessoa pode gostar. Então, cada um tem um gosto diferente. Então, é isso que fala aqui essa troca de ideias, tá? Como é que a pessoa reage a esses textos que eles leem, né? Uns gostam, outros ficam felizes, outros ficam tristes, outros não gostam. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Aqui vocês têm 4 perguntas pessoais para poder responder. Não esqueçam que sempre que eu começo a responder é com letra maiúscula. Tá, na página 26 temos aqui uma tirinha, tá bom? O que acontece? É a preferência aqui de textos para cada um deles. Então, um gosta de história em quadrinho, o outro gosta de fofoca, cada um gosta de uma determinada situação, de um texto diferente, tá? Então, baseado nessa tirinha, vocês irão responder também aqui a página 26, tá bom? O importante é que nós que nós respeitemos, né, a opinião sempre de cada um, tá bom? Não é porque você não gosta que a outra pessoa também não tem que gostar, tá? Então a gente tem que respeitar. Se ela gosta, tudo bem. Tem gente que gosta de filme de terror, por exemplo. Eu particularmente não gosto, eu tenho medo. Desse tamanhão, grandona, eu tenho medo. Então, mesmo assim, a gente tem que respeitar. Se você gosta, legal. Eu não gosto, eu tenho medo, já tô falando pra vocês. Aqui na página 27, temos uma carta do leitor. Então, o que acontece? Tem aqui uma revista chamada Ciência Hoje das Crianças, onde a menina, a Bruna, escreveu para essa revista dando uma opinião, falando, né, que eles poderiam fazer uma matéria sobre crianças desaparecidas. Ah, legal, né? Então, assim, ela deu essa ideia achando que fosse ser interessante, que se fizesse esse tipo de entrevista, de reportagem, seria mais fácil de achar essas crianças desaparecidas, porque as mamães estão preocupadas. É legal, né? Por exemplo, eu particularmente acho legal. Você não precisa gostar, nem achar legal. Você precisa o quê? Respeitar, tá bom? Então, o conteúdo fala isso, que em determinados assuntos, determinados textos, nós precisamos o quê? Respeitar a opinião do outro, tá? Então, essa carta fala sobre isso, tá bom? Ela tá elogiando, né, a revista tá respondendo, né, dando resposta para ela, né, agradecendo a carta dela, tá? Então, essa é a opinião da Bruna, tá? E aqui também tem algumas perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Então, lembrem-se, sempre respeitar a opinião do próximo, tá? Não importa se você gosta ou não, se você está de acordo ou não. Então, sempre devemos respeitar. Pessoal, agora para concluir, vamos lá para matemática. Bom, segundo ano em matemática, lá na página 11, vamos falar sobre metade e terça parte. Metade é quando eu divido em 2, mas precisa ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é a metade. Quanto que é 5 mais 5? É 10. Então, quer dizer que 5 é a metade de 10. Tá bom? Então, metade precisa estar dividido em 2 partes. Terça parte precisa estar dividida em 3 partes. 1, 2, 3. Mas com a mesma quantidade. Aqui nós não estamos falando de divisão quando sobra alguma coisa, tá? Então, metade ou terça parte não pode sobrar. 1, 2, 3, 4. Então, os outros bloquinhos aqui divididos também tem que ter 4 elementos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, metade é dividido por 2 e terça parte é dividido por 3. Tá? Na página 12, vocês irão indicar quantos anos está fazendo a Laís. Vocês vão usar a metade das velas. Então, vocês precisam dividir toda essa quantidade em o quê? Em 2 partes, tá? Porque metade equivale a 2 partes. Só que vocês precisam contar direitinho, por quê? Porque pode sobrar? Não pode sobrar. Eu tenho que dividir em 2 partes iguais.
com a mesma quantidade, tá bom? Na questão 2, a mãe de Laís vai pendurar a terça parte. Então, aqui vocês irão dividir em 3 partes iguais. Então, pode sobrar bexiga? Não pode sobrar bexiga. Então, aqui tem que ter só 2 partes, tipo 1, 2, mas vocês precisam ver a quantidade correta para não sobrar. E aqui no balão precisa ter quantas partes? 1, 2, 3. 3 partes, mas vocês precisam contar. Vai contando direitinho para não sobrar balão. Aqui, ó, nesses espaços, nessa linha para responder, tá bom? Aqui na número 3, vocês irão desenhar uma dezena de balões. Gente, quanto que é uma dezena? Que eu nem vou falar para vocês. Então, dessa uma dezena, vocês irão pintar metade. Quanto que é a metade? Lembra que tem que dividir em 2 partes, né? Então, quanto que é a metade? Não vou falar, hein? Aqui na questão 4, vocês irão desenhar a quantidade de bolinhas indicadas. Uma dezena de bolinhas. Quanto que é uma dezena de bolinhas? E meia dezena de bolinhas. Uma dezena mais meia de bolinhas, tá bom? Aqui a questão 5, Fabiana vai usar metade dos ovos. Qual é a metade desses ovos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 ovos aqui. Qual é a metade de 12? Então, aí vocês irão responder, tá? E aqui, para vocês desenharem uma dúzia. Uma dúzia não é o mesmo que meia dezena, tá bom? Quanto que é uma dúzia, vocês sabem? Uma dúzia é 12, tá? Uma dezena é 10. Uma dúzia é 12, tá bom? Qual é a terça parte? Então, desenha aqui 12. 12 balões, tá bom? Depois pinte a terça parte. Aí vocês vão dividir. Se é a terça parte, precisa dividir em quantas partes? Em 3, né? Aí vocês vão pintar uma parte dessas 3 que vocês dividiram, tá bom? E aqui na página 14, pinte meia dúzia de laranjas. É a metade desse daqui, tá? Porque se uma dúzia é 12, ó. Aqui é uma dúzia, 12. E a metade? Quanto que é a metade? Tá? É o que precisa ser pintado aqui. E aqui vocês irão riscar a metade da quantidade de cada palito, tá bom? Então, se aqui temos 2, temos 4, qual é a metade de 4? Ó, se eu deixar 2 para cá e 2 para cá, vocês viram que não sobra? Então, quer dizer que a metade de 4 é 2. É isso que vocês irão fazer, tá bom? Riscar a metade de cada um, tá certo? Muito bem, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos!